Agora, quem o Neymar tá fora, como a gente falou, né? Ele foi pouco falado, né? Durante a chegada do Ancelotti, foi falado uma vez só sobre o Neymar e o Casão respondeu bem, né, sobre o comprometimento. Agora, tem uma figura que caiu nas graças do Ancelotti. Não sei se vai ser titular, mas foi muito elogiado na coletiva, que foi o Estevão. O Estevão foi super elogiado pelo Ancelotti na coletiva, falou que é o futuro da seleção, trata de ser um jogador humilde, não sei o quê, falou frases interessantes sobre ele. Vamos colocar na tela aí os jogos, as passagens do Estevão pela seleção brasileira até aqui. Olho na tela. Tivemos Brasil 1, Equador 0. Ele jogou 32 minutos. Paraguai 1, Brasil 0, jogou 10 minutos. Venezuela 1, Brasil 1, jogou 3 minutos. Brasil 1, Uruguai 1, jogou 21 minutos. Brasil 2, Colômbia 1, não jogou. E Argentina 4, Brasil 1, também não jogou. Vamos ouvir o que o Ancelotti disse sobre o Estevão. Extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona. Me parece un chico humilde, bueno, con gana, con personalidad. Esto me parece bien, pero digo siempre que con los jóvenes tenemos que ser un poco cuidados, ser paciente, como tiene que ser paciente él, para buscarse su posición. Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección. Tá aí. Muito elogio ao Estevão. Não sabe que vai ser titular? Seria, pela primeira vez, acho que tem aí uma possibilidade grande, até porque a concorrência do Estevão dessa vez ela é menor, né? O Estevão chegou à seleção quando no Brasil também brilhava o Luiz Henrique, né? E os dois jogavam mais ou menos na mesma posição, né? Um pelo Botafogo, outro pelo Palmeiras. Aí começa o Rafinha a jogar no Barcelona e ser um dos melhores do Barcelona. Dessa vez, o Luiz Henrique não foi convocado, o Rafinha está suspenso, então tem uma oportunidade. Acho que o concorrente do Estevão é o Antony, que fez uma parte final de temporada muito boa pelo Betis. Mas seria uma baita novidade, né? Começar pela primeira vez como titular na estreia do treinador, na estreia do Ancelotti. Acho que ele pode ter uma... Justamente quando ele está... É um momento complicado para o jogador, né? Ele está se despedindo do clube, já se despediu aqui oficialmente, vai jogar só o Mundial. Uma expectativa grande, vai mudar de vida completamente, vai jogar na Europa. Nesse ano, se você reparar, em alguns momentos ele mudou de função no Palmeiras, passou a jogar mais no meio do que na ponta, né? Enfim, mas eu acho que é um jogador que tem sim personalidade, como o Ancelotti falou, embora jovem. O Ancelotti também, com os jovens brasileiros, mostrou muita sapiência, né? Com o Vinícius, com o Rodrigo, com o Militão, que foram jogadores muito jovens, burilados pelo Ancelotti no Real Madrid. Ele mostrou isso. Então acho que pode ser sim uma cara nova. E aí, antes do Estevão, a gente estava finalizando o Casão falando sobre o Neymar e a gente falando sobre os jogadores, ninguém está contundido. Se a gente for reparar, o Neymar, ele está em condição de jogo, como há muito tempo não estava. Uhum. Sim. Ele não está machucado, ele está em condição de começar um jogo, jogou contra o Botafogo como titular. Ele não foi convocado porque o técnico não quis, no final das contas, né? O Estevão foi, e acho que pode ter uma... E é interessante quando o Ancelotti, com sutileza, fala do Estevão como o futuro, a cara futura da seleção brasileira. E como ele já tem, acho que, um futebol maduro, ele pode ter essa oportunidade aí, ser uma das caras novas na primeira partida do Ancelotti pela seleção brasileira. Interessante que ele falou, entre outras qualidades do Estevão, o Casão, falou humilde, trabalhador, tá? Ele parece um contraponto, embora seja super talentoso, um contraponto um pouco do jeito, Neymar. Não estou comparando um jogador com o outro. Claro que o Neymar é muito mais jogador que o Estevão hoje. Perfeito. Mas tem isso, né? Ele exaltou não só o talento, mas um pouco do comportamento dele, né? Então, Tironi, o Neymar é mais jogador que o Estevão
Por causa da história, não é nesse momento. Claro, sim. Nisso daí eu não concordo com você. Sim, sim. Nesse momento o Neymar não é melhor que o Estevão. Uhum. O Estevão é melhor que o Neymar nesse momento. Agora, eu acho que a entrevista dele, essa resposta sobre o Estevão dele, não foi só falando do Estevão. Ele deu a característica do que ele quer de um jogador. Né? Característica que ele gosta de um jogador. Ele elogiou as características técnicas do Estevão, mas na hora que ele fala de humildade, de um bom garoto, de um cara que tá afim, que é o futuro da seleção brasileira, ele tá dando a característica de um jogador que ele quer como protagonista da seleção brasileira. Ele não deu essa parte, ele tá jogando, cara, ele tá falando do Estevão, mas ele tá falando do Estevão e do que ele quer que um jogador protagonista para a seleção brasileira dele seja humilde. Então vamos lá, humilde. Neymar é humilde? Não. Um bom garoto. O Neymar está sendo um bom garoto? Não. Comprometimento. O Neymar tem comprometimento? Não. O que mais ele falou? Enfim. Vamos pegar essas 3 coisas. Então ele deu 3 características que não são especificamente do Estevão. É de quem ele quer, do jogador, do tipo de jogador que ele quer que trabalhe com ele. O Estevão tem essas 3 características. Ele poderia falar isso do Vinícius Júnior, ele poderia falar isso do Rafinha, ele poderia falar isso do Richarlison, ele poderia falar isso de vários jogadores do brasileiro. Porque essa característica é de personalidade, não é de personalidade, de caráter, né? Não é técnica, não é drible, não é habilidade, não é nada. Essa característica de pessoas, de caráter, de personalidade de alguém, né? Que não é só o Estevão que tem, mas ele deixou claro, ressaltando essas características de personalidade do Estevão como um estilo de jogador que ele quer que trabalhe com ele. É bom pegar por esse lado. Não pega isso como elogios exclusivamente para o Estevão. A parte técnica genial, que ele é especial, que ele é um grande jogador, tudo isso é do Estevão. Mas humildade, comprometimento, bom garoto e tal, é uma característica que ele espera dos jogadores que ele convoca, que ele vai convocar para a seleção brasileira. É bem interessante isso daí. Tem que prestar atenção nessa fala dele, que não é... Foi lançada no ar como recado. Exato, perfeito. Olha, fora de campo tem questões, né? Não do Ancelotti em si, mas do empresário que intermediou a negociação, né? Tem uma comissão aí de 7 milhões ao empresário que é uma pendência ainda, né? O que acontece? Tem reportagem nossa aqui, reportagem do Igor Siqueira. A negociação do Ancelotti ela foi intermediada pelo empresário Diego Fernandes. Esse cara deveria receber 1,2 milhões de euros, 7,7 milhões da CBF. Ele é aquela figura que apareceu com o Ancelotti na chegada, com a camisa da seleção e tudo mais. Além do ressarcimento das passagens de avião, foi feita a negociação. Porém, o Diego não poderia ter feito o trabalho que ele fez, porque ele não é um agente cadastrado na FIFA. Então, essa é uma questão. A CBF pediu um prazo para a nova gestão entender a situação e montar um dossiê completo para a FIFA, porque que esse cara, enfim, intermediou o negócio. Ele tinha canal aberto na CBF quando estava lá o Edinaldo. Na hora que chegou o Samir, ele saiu de cena, só que ele tem essa grana aí para receber. E agora? Como é que fica? O que dá um pouco da medida como são as coisas, né? Tá uma turma lá, o cara se cerca dos parças dele, no caso o Edinaldo, o cara vai embora, entra outro cara e agora a comissão, o cara está esperando, Arnaldo. Bom, vamos lá. Levando em consideração que a situação do Edinaldo era frágil, né? E tinha sido frágil desde o primeiro convite lá atrás, né? O tal do Diego mostrou alguma lábia para convencer o Ancelotti, certo? Foi ele quem, como a gente fala aqui essa expressão já está meio batido, chavecou o Ancelotti, né? E convenceu o Ancelotti a vir para a seleção brasileira, mesmo com o caos político da CBF. A gente até comparava, né? Guardando as proporções, é o Dorival aceitando dirigir o Corinthians. O presidente vai cair. O Edinaldo poderia cair, caiu.
E o Diego, e aí, de fato, quando consumou a contratação, ele aparece com o a gente não sabia como é que era a cara dele, o cabelo dele. E aí ele aparece ao lado do Ancelotti, a ponto de chegar com a camisa da seleção brasileira ao lado do treinador. Então é a pessoa de confiança do Ancelotti, eu não sei em que termos ele convenceu, estabeleceu o contato. Essa é uma... Embora a nova direção da CBF talvez, de fato, não saiba como essa negociação foi estabelecida, me parece claro que foi a lábia do Diego que convenceu o Ancelotti a vir. Se ele é cadastrado como agente FIFA, tal, não sei o quê, e não é, né, pela apuração, é uma outra história. Mas eu imagino que ele queira receber algo pelo serviço prestado. Né? Exatamente. Enfim, fora de campo, né? Tem essas 7 milhas aí rodando que o cara tem que receber pela chavecada que ele deu. Que tem de comissão, nossa senhora. Essa é uma coisa maravilhosa. Bom,